Olá, querido cursista, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciana Cardoso e é um prazer estar aqui com você para ministrar a primeira videoaula dessa disciplina. Eu sou graduada em Letras Português e Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Tecnologias em Educação e Linguística Aplicada e mestra em Letras pela Unimontes. Espero que possamos compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências, construindo assim um belo caminho rumo ao aprendizado. Então vamos lá, vamos começar os nossos estudos. Começaremos então falando de comunicação, linguagem e língua. Não sei se é da sua época, mas um saudoso apresentador de programas de auditório chamado Chacrinha já dizia: quem não se comunica, se trumbica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem não se comunica acaba se dando mal, porque a comunicação é essencial em todas as circunstâncias na vida de um ser humano. Na verdade, ela é necessária não apenas ao homem, mas também a outros animais, seja por uma necessidade de sobrevivência, seja por uma necessidade biológica. Os golfinhos, por exemplo, se comunicam por vibrações sonoras. As abelhas, através dos movimentos e do cheiro. Os elefantes, segundo pesquisas recentes, se comunicam por meio de uma frequência sonora inaudível aos ouvidos humanos e também por uma sofisticada linguagem de sinais. No caso do ser humano, desde o nascimento, nós nos comunicamos com nossos semelhantes, através do choro, dos gestos, expressões sociais e movimentos. E nós nos diferenciamos dos outros animais porque somos dotados de uma linguagem articulada. Então, para ficar bem claro para vocês, os demais animais possuem mecanismos de comunicação, mas apenas o homem é dotado de linguagem. Mas afinal, o que é linguagem? Roland Barthes, um famoso escritor, sociólogo e crítico literário francês, certa vez disse: a linguagem é como uma pele. Com ela, eu entro em contato com os outros. A linguagem é, portanto, um instrumento natural de comunicação do ser humano. É a capacidade do homem de comunicar-se por meio de um conjunto de signos. E o meio pelo qual os seres humanos comunicam suas ideias, sentimentos e conhecimentos sobre o mundo, através da pintura, da música, da dança, da fala, da escrita, ou através de outros signos convencionais, como semáforo, placas, dentre outros, é então chamado de linguagem. Quando essa comunicação utiliza o vocábulo, as palavras, nós chamamos essa linguagem de linguagem verbal. Quando se faz uso de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, cores, ou seja, dos signos visuais, nós chamamos essa linguagem de linguagem não verbal. Vejamos então alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Nos 3 exemplos de aviso, cuidado, cerca elétrica, não pise na grama, cuidado, cão bravo, temos a utilização de palavras, ou seja, trata-se então da linguagem verbal. Nos demais casos, fez-se o uso de outros signos convencionais, portanto, tem-se a linguagem não verbal. A linguagem também pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo, como no caso das charges, histórias em quadrinhos e outros anúncios publicitários. Nesses casos, ela é também chamada de linguagem mista ou híbrida. Vejamos um exemplo. Nesse caso, utilizou-se as imagens, cores e expressões faciais, mas também utilizou-se as palavras para deixar a mensagem ainda mais clara. E para você, ficou clara essa diferenciação entre linguagem verbal e não verbal? Espero que sim. De qualquer maneira, caso ainda tenha restado dúvidas, nós atiraremos na sala de aula virtual, ok? Bem, falamos de comunicação e linguagem. Falta então falarmos de língua. Mas atenção, não estou me referindo ao músculo que temos na boca. A língua a que me refiro é um conjunto organizado de elementos representativos convencionados por indivíduos e utilizados por membros de um mesmo grupo social, o que possibilita então a comunicação. Ela pode se apresentar na forma oral auditiva, como é o caso da língua portuguesa, ou na forma visual gestual, como é o caso da língua brasileira de sinais, a Libras.
E os grupos humanos desenvolvem a língua para se comunicar. E para que a comunicação se efetive, são necessários alguns elementos. Vejamos então os slides constando os elementos da comunicação. O emissor é a pessoa que emite a mensagem, que é o objeto da comunicação. A mensagem é, então, o conteúdo intelectual, social, afetivo e emocional do que é transmitido. O meio ou canal é o meio físico, o veículo através do qual a mensagem é levada do emissor ao receptor. É o processo utilizado para a transmissão ou emissão da mensagem. Esse canal pode ser a carta, o telefone, o rádio, a TV ou a voz, como é o caso nessa situação comunicativa. O receptor é a pessoa a quem se destina a mensagem. É a pessoa ou grupo de pessoas que recebe a mensagem. O código é o conjunto de signos e suas regras de comunicação. O referente é o assunto da comunicação. E o contexto é a situação a qual a mensagem se refere. Para que o processo de comunicação se efetive, é indispensável a presença desses elementos. Qualquer irregularidade ou imperfeição em um desses elementos comprometerá seriamente a qualidade e o objetivo da comunicação. Nesse caso, a mensagem pode ser rejeitada ou interpretada de outro modo, de modo errado, ou ainda distorcida. As distorções em uma comunicação são chamadas de ruídos ou falhas na comunicação e podem causar sérios problemas. Vejamos um slide que retrata essas falhas dentro de um ambiente de trabalho. Preste bastante atenção. As falhas na comunicação podem gerar grandes transtornos, não é mesmo? Por isso, cuidado com elas. Veja então algumas dicas para uma boa comunicação. Primeiro, atente para o perfil de quem recebe a mensagem. Você precisa usar um código que seja compreensível ao seu interlocutor. Segundo, invista nas 3 esferas da comunicação. Nós não nos comunicamos apenas através de palavras. 55% das mensagens são não verbais, 38% acontecem pelo tom de voz e 7% apenas são verbais. Por isso, preste atenção se a sua postura, o olhar, o aperto de mão, a roupa e o conjunto dos seus movimentos estão de acordo com a mensagem que você está transmitindo verbalmente, seja em entrevistas de emprego, em uma reunião ou em uma palestra. Terceiro, saiba ouvir. Seja paciente e preste atenção no que o seu interlocutor diz. Quarto, aposte na clareza, na objetividade e na sinceridade. Procure ser transparente em intenções e colocações. Por falar em intenção, partindo dos elementos da comunicação apresentados, o linguista Roman Jakobson, ou Roman Jakobson, como alguns preferem, percebeu que nós empregamos a linguagem com diferentes objetivos. E a partir disso, ele elaborou uma teoria sobre as funções que a linguagem desempenha. Assim, podemos querer comunicar algo sobre a realidade tendo em enfoque o referente da mensagem, ou seja, o contexto. Nesse caso, a linguagem terá uma função chamada referencial ou denotativa. Nos textos jornalísticos, técnicos e científicos, essa função está em destaque. Na função emotiva ou expressiva, nós temos o foco no emissor,
que tem o objetivo de produzir emoções e sentimentos. Ela se destaca nas cartas de amor, nos diários e nos discursos de formatura também. Podemos querer também testar o canal ou a conexão psicológica para que a transmissão de uma informação possa acontecer. Nesse caso, nós teremos a função fática, que é uma espécie de teste. Essa função visa estabelecer uma relação com o emissor para que se verifique se a mensagem está sendo transmitida, podendo querer prolongá-la ou encerrá-la. Quando atendemos uma chamada telefônica e dizemos alô ou perguntamos ao receptor, você está me entendendo? A linguagem está sendo utilizada com essa função. Já a função poética centra-se na mensagem e objetiva expressar sentimentos e visões de mundo em textos que exploram a sonoridade, o sentido, ou seja, novas possibilidades de combinação dos signos linguísticos. Predomina em textos literários, publicitários e letras de músicas. A função conativa ou apelativa centra-se no receptor da mensagem e objetiva convencê-lo a fazer algo. Essa função é muito utilizada nas mensagens publicitárias. Por fim, a função metalinguística. Essa função consiste em usar a linguagem para falar dela mesma. Os dicionários e os textos que estudam e interpretam outros textos são exemplos do emprego da linguagem com essa função. A função metalinguística centra-se, então, no código. Interessante, não é mesmo? Assim, a todo instante estamos produzindo textos e eles têm diferentes objetivos. E quando eu digo isso, não estou me referindo apenas a textos escritos, mas também a textos orais, porque texto, na verdade, é toda e qualquer ocorrência linguística de qualquer extensão dotada de sentido e intenção comunicativa. Ou seja, há textos orais, escritos e até visuais. Mas nessa disciplina, nosso foco será o texto escrito. Você terá a oportunidade de conhecer agora alguns tipos e gêneros textuais para que possa produzir textos melhores e mais eficazes. Mas atenção, eu não tenho uma receita milagrosa para fazer você escrever bem, mesmo porque ela não existe. Isso, na verdade, vai depender mais de você do que de mim. Eu vou mostrar o caminho, mas quem vai optar por trilhá-lo ou não é você, ok? Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar em muito nossas habilidades linguísticas. A próxima subunidade do caderno didático é sobre as variações linguísticas. Nosso contato diário com outros falantes em ambientes diversos confirma que não há uniformidade no uso da língua. As pessoas se expressam de maneiras diferentes e isso é natural no interior de uma mesma língua. Essas diferenças podem se manifestar em relação ao vocabulário, à pronúncia, à morfologia e à sintaxe. Elas aparecem fortemente ligadas ao falante e são justificadas por motivos culturais, sociais, históricos, religiosos. Essas variações são chamadas de variações linguísticas. Podemos perceber essas variações em todos os ambientes. Cada falante se comporta de uma forma perante a língua. Uma pessoa mais velha não terá o mesmo jeito de falar do que uma pessoa mais jovem. Essas variações ocorrem devido a fatores geográficos, socioculturais, históricos e contextuais. A variação geográfica se caracteriza pelo acento linguístico. O acento é a altura, o timbre e a intensidade do som ao pronunciar as palavras. Os habitantes de cada região apresentam melodias frasais diferentes que os distinguem dos falantes de outras regiões. As características comuns da pronúncia de cada região é chamada de sotaque. Existe então o sotaque mineiro, baiano, paulista, enfim, no Brasil existem vários sotaques. No caderno didático, na página 60, há o exemplo da música Cuitelinho, como exemplo da variação regional, própria do espaço geográfico rural. O exemplo simples dessa variação é o nosso sotaque também. Nós mineiros temos o costume de falar assim: você aceita um cafezinho com queijinho? Nós temos o costume de não finalizar as palavras e então temos cafezinho
no lugar de cafezinho e queijinho no lugar de queijinho. Além disso, a maioria de nós, e eu me incluo nisso, fala de uma forma cantada, ou seja, alonga as sílabas na hora de falar. Por exemplo, um exemplo simples é falar assim: você tá boa? Aí a outra responde: eu tô. Há uma entonação maior na hora de falar e que passa despercebido pela maioria dos falantes porque todos falam da mesma forma. A partir de agora, façamos o teste para perceber as variações existentes na fala de vocês. Comecem a prestar atenção nas pessoas que convivem com vocês. Pais, irmão, namorado, namorada. A entonação na hora de falar vai variar de pessoa para pessoa. A outra variação que temos é a variação sociocultural, porque as condições sociais influenciam decisivamente o modo de falar dos indivíduos. A idade, a experiência de vida do falante, seu grau de maturidade condicionam sua atuação linguística. Existem as diferenças fonológicas do tipo mulher no lugar de mulher, Cláudia no lugar de Cláudia, e na morfologia, como exemplo, temos nós vamos no lugar de nós vamos, as meninas no lugar de as meninas. As variedades faladas pelos indivíduos de classe social menos favorecida são denominadas populares, enquanto as variedades cultas associam-se às classes de maior prestígio. No entanto, existe no Brasil uma tendência à discriminação da variante popular, geralmente fundada nos preconceitos de que seus falantes não dominam a norma padrão. Isso é um equívoco, porque sabemos que os erros são cometidos pela maioria dos falantes, independente da classe social. Outros fatores responsáveis pelas variantes socioculturais são idade, raça, religião e profissão. Por exemplo, é mais comum às mulheres o uso de diminutivos, como comidinha, belezinha, e nos homens é mais recorrente o uso de aumentativos, por exemplo, amigão, carrão. Além desses exemplos, algumas palavras de nossa língua se destinam exclusivamente ao uso pelas mulheres, como a palavra obrigada, grata, eu mesma, e outras apenas ao uso do sexo masculino, como obrigado, grato e eu mesmo. A profissão também condiciona o falante ao uso de expressões típicas de sua área de atuação. Profissionais da área médica, por exemplo, têm gírias específicas com as quais interagem, mesmo à vista do paciente leigo no assunto, sem que este compreenda de que se trata. A idade é outro fator que influencia as diferenças socioculturais de adolescentes e idosos. Percebemos então que a fala é o produto de tudo aquilo que nos fez chegar ao que somos hoje. O convívio com nossa família, com os amigos, os livros que nós lemos, nossas crenças, nossos valores, enfim, é a nossa experiência de vida que determina nossas escolhas linguísticas e nossas escolhas nos dão a nossa identidade. A nossa identidade depende das escolhas que fazemos no decorrer de nossa vida. Existe também a variação histórica, que é aquela que ocorre por um processo natural de desenvolvimento e enriquecimento das línguas, ocasionado pelo avanço social, político, tecnológico, científico e cultural das sociedades. Então, com a evolução da língua, existe o envelhecimento das palavras com o decorrer do tempo. Algumas palavras entram em desuso. Por exemplo, existe a palavra algibeira, que caiu em desuso e hoje se fala bolsa ou bolso. Meu avô, sempre que ia comprar uma camisa, dizia assim: só compro camisa com algibeira. Algibeira é aquele bolso, porque preciso colocar a palha para fazer cigarros. Atualmente não se usa mais a palavra algibeira e talvez nem o cigarro de palha. As palavras em desuso são chamadas de arcaísmos. E as palavras de criação recente são chamadas de neologismo. Vocês podem me dar exemplos de palavras que são arcaicas e palavras que são novas, ou seja, os neologismos? Na cidade de vocês, algum neologismo que está em uso agora? Pensem e me respondam daqui a pouco. A última variação linguística é a variação contextual, ou seja, são as variações decorrentes da situação de comunicação. Um falante não utiliza a mesma variante em todas as suas atividades linguísticas. No ambiente familiar, por exemplo, em que as pessoas não estão preocupadas com uma comunicação
dentro da norma padrão, o falante usará uma linguagem mais descontraída. No ambiente de trabalho, certamente utilizará a linguagem mais técnica, específica de sua profissão. Em algum evento social de caráter cerimonioso, utilizará uma linguagem mais formal, diferentemente do que faria se estivesse assistindo a uma partida de futebol. O falante irá escolher a modalidade de linguagem mais adequada à situação comunicativa. Então, o falante pode variar a sua fala, usando variantes linguísticas diferentes conforme a circunstância em que se dá a comunicação. Essas variações de uso da língua por um mesmo falante recebem o nome de registros ou níveis de linguagem. Estudiosos da sociolinguística consideram que são 3 os níveis de linguagem: nível culto, nível familiar e nível popular. O nível culto corresponde à linguagem cuidada, com observância às normas da língua padrão, utilizado por falantes altamente escolarizados. É empregado principalmente da forma escrita e em situações de maior formalidade. O vocabulário é amplo, apurado, preciso e as construções são mais elaboradas. O nível familiar representa a linguagem que foge às formalidades e aos requintes gramaticais. Pode servir tanto à utilização oral como à escrita. Caracteriza-se por construções gramaticais mais simples, incluindo frases frequentemente curtas e coordenadas, além de repetições. É um uso intermediário das categorias culta e popular. Caracteriza geralmente pelo falante medianamente escolarizado. E o nível popular constitui uma variante de menor prestígio. Representa um ato de fala mais descontraído, espontâneo, concreto e subjetivo. Distancia-se das normas gramaticais, o vocabulário é restrito, aparecendo redundâncias e gírias. Caracteriza o falante com baixo ou nenhum grau de escolaridade. Nessa modalidade popular, aparece também o registro vulgar, em que se empregam termos chulos e obscenos. Vamos pensar em um exemplo simples para os 3 níveis de linguagem. O contexto seria uma conversa entre amigos, no qual um dos amigos revela que vai se casar e o motivo seria porque está apaixonado. O falante do nível culto usaria a frase "eu a amo", com a colocação pronominal feita de maneira correta. Já o falante do nível familiar usaria a frase "eu amo ela", com a colocação pronominal feita de maneira incorreta. E o falante do nível popular usaria a frase "amela", com a junção das palavras e a colocação pronominal feita de forma incorreta. As discussões acerca das variações linguísticas confirmam que os diversos fatores envolvem o processo de comunicação, condicionando as escolhas linguísticas do falante. Compreender as variações linguísticas possibilitará que você, como falante da língua portuguesa, seja mais cuidadoso, mais humano, capaz de compreender seu semelhante e ser compreendido, exercitando sua consciência crítica e cidadã. Agora vamos falar sobre a distinção entre a linguagem oral e a linguagem escrita. A linguagem oral é espontânea, livre e informal. Essas características se justificam porque, na comunicação oral, há o contato direto dos interlocutores, além de poder contar com gestos, expressões faciais, corporais. Também estando em um mesmo ambiente, os falantes podem recorrer a objetos desse ambiente para facilitar a comunicação de suas ideias, de informações ou emoções. Já a linguagem escrita é mais elaborada, cuidada, é presa às regras da gramática e ao padrão considerado culto. Apresenta vocabulário apurado e preciso. Como locutor e interlocutor estão à distância, o contato entre eles é indireto. Assim, a linguagem escrita é mais conservadora em sua constituição, é mais refletida, exige maior esforço de elaboração por parte do falante, que deve cumprir eficientemente suas intenções comunicativas com o interlocutor ausente. Em situações informais, a expressão linguística se adapta também ao grau de formalidade ou informalidade e as preocupações com a correção gramaticais tornam-se menos rigorosas. Imagine, por exemplo, se você falaria com seus amigos durante um churrasco na casa de um deles, do mesmo modo como falaria a acionista de uma empresa durante uma reunião de negócios.
É claro que não. A linguagem ela sempre será diferente. No caderno didático de vocês, na página 29, há um quadro explicativo sobre a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Na linguagem oral, temos a facilidade de locutor e interlocutor estarem frente a frente. Já na linguagem escrita, não há essa possibilidade, porque locutor e interlocutor estão à distância. Na linguagem oral, o locutor tem a percepção de imediato das reações do interlocutor. Na linguagem escrita, não há essa possibilidade. Na linguagem oral, o locutor pode redirecionar a mensagem a partir das reações do interlocutor, além de reformular a mensagem, e na linguagem escrita isso se torna impossível. Além disso, as características da linguagem oral e escrita são diferentes. Na linguagem oral, o vocabulário é espontâneo e há repetição de palavras. Já na linguagem escrita, o vocabulário é formal e mais apurado. Na linguagem oral, há o emprego de gírias e neologismo, além da liberdade de colocação de pronomes. Já na escrita, há rigor na colocação pronominal. Na linguagem oral, há emprego de formas como se, tá e omissão de palavras no interior das frases. E na linguagem escrita, as frases são completas e com clareza. E a linguagem oral é totalmente subjetiva, emotiva. Ao contrário da linguagem escrita, que deve ser neutra e objetiva. É bom lembrar que só há interação quando o falante ajusta sua linguagem ao destinatário. A linguagem serve para a comunicação. Se não houver adequação da linguagem, não haverá comunicação. Cabe ao falante a escolha adequada dos recursos linguísticos para garantir uma comunicação eficiente. Mesmo que você saiba que não se pode estigmatizar o ato de fala do indivíduo socialmente desfavorecido, nossa sociedade valoriza o domínio da língua escrita, pois ela é fundamental para a compreensão da informação tecnológica e científica, para a promoção do indivíduo e transformação social. A unidade 1 termina aqui e propõe um pequeno exercício para testarmos nosso conhecimento. A primeira pergunta é: qual a diferença entre linguagem, língua, fala e gramática? Linguagem é a faculdade inata do ser humano e é ela que estuda a língua. E a língua é de caráter social e a fala é individual. Já a gramática serve para normatizar as regras de uma língua, diferentemente da linguística, que apenas descreve os usos da língua. A segunda pergunta é: para que serve a comunicação? A comunicação serve para transmitir ou receber informações. É a troca de conhecimento e entendimento. A terceira pergunta é sobre arcaísmo e neologismo. Vocês pensaram nos exemplos? Quais são eles? Aqui posso dizer que a expressão de primeiro caiu em desuso e se transformou em antigamente. E como neologismo, a palavra namorido, que é a junção de namorado com marido. Nossa, quanta informação em uma única videoaula, não é mesmo? Então é isso, eu encerro aqui essa nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado e que tenham feito aí suas anotações. Por enquanto é só, bons estudos e até breve!